Então tá iniciada, ok? Tá legal, obrigada, Maria de Lourdes. Por nada. Lineker, se tu quiseres compartilhar a tua tela, vou só fazer uma coisinha, só um minutinho, tá? Já está em modo apresentação, só verifique se ela está passando, Lineker. Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá passando também, tá certinho. Sim, Tá e tá, perfeito. e tá passando bem direitinho. Posso iniciar? Só um minutinho, deixa eu só pegar meu cronômetro aqui. Lineker, daí, se por acaso eu te aviso, daí tu queres que eu te avise com 8 minutos? Por favor. Tá bem, quando fizer 8 minutos, então eu te aviso, tá bom? Deixa eu só entrar no meu cronômetro aqui, para daí a gente pode ficar à vontade, Lineker. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui esse estudo. Boa tarde a todos. Meu nome é Lineker. Minha instituição é a Technical University of Denmark, Departamento de Engineering Technology, e pertenço ao grupo de Tecnologias e Processos Construtivos, e o título desse estudo é A CV Comparativa de Alternativas de Produção de Concreto de Baixo Impacto Ambiental. Esse trabalho foi realizado juntamente com o pesquisador Luca Breseguelo. Essa apresentação vai estar organizada em contexto, objetivo, metodologia, resultados, conclusões, próximos passos e, por fim, as referências. Em termos de contexto que deu origem a esse estudo, a gente tem que falar primeiramente do concreto, que acaba sendo assim um objeto dessa análise. Então, o concreto como material de construção acaba sendo assim um material bastante versátil. Basicamente é um material compósito formado por cimento, areia, brita e água. É atualmente o material de construção mais largamente utilizado e um dos materiais compostos mais largamente utilizados de maneira geral pela humanidade. Pelo fato de ter propriedades bastante interessantes, em termos da relação entre resistência e peso, que acaba não sendo tão alta quanto a do aço, mas acaba gerando um material muito mais barato e com uma pegada de carbono muito inferior ao do aço. Ele apresenta uma alta resistência à compressão e, do ponto de vista de resistência à tração, ele tem uma certa resistência, mas não é tão alta, mas isso acaba sendo remediado com a combinação concreto armado, em que você tem os vergalhões de aço para resistir aos esforços de tração. Por outro lado, o que é o concreto? Como a gente falou ali, ele é baseado no uso do aglomerante cimento. E cimento é o quê? Cimento é silicate de cálcio mais pouquinho de aluminato de cálcio. E durante a produção dessas matérias-primas, o C3S e o C3A, a gente precisa de cálcio e a principal fonte de cálcio que a gente tem acaba sendo o calcário. Só que o problema que a gente tem nesse âmbito aqui, calcário é o quê? É cálcio e carbono e oxigênio. Então a gente tem o CaCO3 e durante o processo de fabricação de cimento a gente acaba tendo que eliminar este carbono e oxigênio que está ali, que acaba gerando a liberação de CO2. Por isso que o cimento, a produção do cimento, ela acaba sendo responsável por quase 10% das emissões antropogênicas globais de CO2, que acaba sendo um valor considerável. E como é um material de alta demanda, a gente tem ali basicamente 4 mil toneladas produzidas anualmente, a gente vê ali a dimensão do problema e qual seria o impacto de conseguirmos produzir um concreto que emite menos CO2. Então, a ideia no âmbito da tecnologia mais limpa é tentar verificar diferentes possibilidades que a gente possa ter ali para melhorar o concreto do ponto de vista de sustentabilidade e de redução dos impactos ambientais. A gente tem várias abordagens que podem ser seguidas, como a utilização de combustíveis alternativos, a utilização ou substituição de matérias-primas, uso de material reciclado, material de origem biológica, aglomerantes alternativos ou mesmo tecnologias de captura do CO2 durante a produção do cimento. E em termos desse trabalho especificamente, o foco vai ser em aglomerantes alternativos. A gente vai falar sobre o uso de geopolímeros. Então, diferentemente do cimento convencional que usa o C3S e o C3A,
Os geopolímeros eles são baseados em aluminatos de silicato combinados com um agente alcalino, tanto o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio, para ativar o aluminato de silicato. E as fontes desse aluminato de silicato são várias, são fontes naturais, podem ser argila, metacaulina, pozolanas, ou antropogênicas, cinzas volantes, escórias, então, ou a combinação dessas. Então você tem diferentes fontes que podem incluir, inclusive, o reuso de resíduos de processos industriais. E uma coisa bastante interessante, que torna ele uma alternativa muito boa do ponto de vista de sustentabilidade, é o fato de que durante o processo de calcinação, quando a gente está produzindo cimento, a gente acaba liberando CO2, como a gente mostrou ali a partir do calcário. No caso do geopolímero, você acaba eliminando apenas água. Você tem um pouco de liberação de água no caso do cimento, mas no caso do geopolímero você não vai ter a liberação de CO2, você vai ter justamente apenas com o aquecimento ali a liberação de vapor de água, o que reduz quase pela metade ali só nessa etapa em termos das emissões de CO2, tornando ele um candidato muito interessante para substituir o cimento convencional. Então, a ideia aqui é como que a gente pode avaliar os reais benefícios do ponto de vista ambiental do uso de geopolímeros. Então, a ideia é que no âmbito das tecnologias mais limpas é a aplicação da avaliação de ciclo de vida, que a gente vai comparar fluxos, verificar as emissões e verificar a demanda por recursos. E o que seria uma avaliação de ciclo de vida? É o que a gente chama também de avaliação do berço ao túmulo, que aqui a gente acaba tentando incluir todas as etapas do ciclo de vida, de modo a que a gente consiga ter uma estimativa quantitativa dos impactos envolvidos ao longo dos processos, atividades ou de um sistema que a gente está analisando. Então, aqui, como vantagens da ACV, é que acaba sendo uma alternativa, uma ferramenta integrada, holística e sistêmica, que é padronizada, você tem diversas normas e etapas que você tem que seguir. É uma ferramenta quantitativa que acaba evitando que você tenha apenas uma análise de impacto muito mais qualitativa, com impressões do que pode ser bom, o que pode ser ruim para o meio ambiente. Aqui você consegue, de fato, colocar números na sua análise. A gente acaba incluindo diversas etapas do processo, do ciclo de vida do sistema, desde a extração das matérias-primas, uso, transporte até a disposição final. A gente faz uma verificação e um inventário de todas as entradas e saídas, incluindo as emissões das matérias-primas utilizadas, usando não apenas um processo, mas sim toda a cadeia de processos que podem estar ali envolvidos no ciclo de vida do material. Então, o objetivo desse trabalho é analisar as estratégias para reduzir o impacto ambiental da produção do concreto usando uma abordagem ACV. Então, é focado em uma produção mais limpa nível 1, em que a gente está focando aqui em diminuir as emissões direto na fonte. E em termos de metodologia, tenho aqui as etapas que foram utilizadas e vou entrar em detalhes ao longo do processo. Então, temos aqui basicamente dois cenários: o cenário de referência, com concreto convencional, e o cenário 2, com concreto à base de geopolímero. Foram utilizadas, durante a avaliação de ciclo de vida, procedimento clássico, com as 4 etapas de definição do objetivo e escopo, inventário, avaliação de impacto e a interpretação, baseados na ISO 14040. A análise de impacto envolveu tanto os impactos relacionados com a extração de matérias-primas, quanto o processo produtivo do concreto, até o que a gente chama de portão de fábrica, utilizado em declarações ambientais de produto. A unidade funcional adotada foi o metro cúbico de concreto produzido, sendo utilizados as bases de dados IDEMAT para os inventários e de inputs e outputs, é utilizado a metodologia de avaliação de impacto de ciclo de vida, conhecida como Impact Road Plus, uma das mais recentes atualmente. Aqui eu elenco as categorias de impacto que foram utilizadas e adotadas nesse estudo. E a partir Lineker, dessa 8 estrutura, minutinhos, tá? a partir dessa estrutura apresentada, a gente pode passar aos resultados e a análise deste. Então, aqui a gente tem apresentado as diferentes categorias de impacto que foram incluídas, de maneira a ter uma análise multicritério dos diversos impactos ambientais que podem ser originados a partir da produção do concreto por diferentes vias. O cenário 1, mostrado aqui em azul, concreto convencional, a gente vê que ele é largamente mais impactante do que o concreto com geopolímero, com exceção do uso de recursos minerais, porque no caso do concreto você acaba utilizando materiais que são bastante abundantes, como, por exemplo, calcário, argila,
Mas no caso do cenário 2, geopolímero, você tem que utilizar ali um hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, que acabam sendo um pouco mais escassos. Então, daí explica essa diferença. Se a gente vê do ponto de vista de diagrama de radar, fica ainda mais evidente. A gente vê ali que apenas no uso de recursos minerais é que o concreto geopolimérico acaba ficando um pouquinho atrás do concreto convencional, mas tirando isso, ele é muito melhor do ponto de vista de geração de impactos ambientais. A gente pode enfatizar isso aqui olhando só nas emissões de CO2. Emissão de CO2 para concreto convencional é ali 300 quilos de CO2 emitidos para cada metro cúbico de concreto. No caso do concreto polimérico, é quase um terço disso ali, 107 quilos por metro cúbico, que acaba indicando ali um grande potencial do uso desse material como uma alternativa para a redução da pegada de carbono. E a partir daí, a gente acaba tendo as principais conclusões desse trabalho. A gente viu aqui, a gente mostrou de maneira quantitativa, a partir de uma avaliação de ciclo de vida, o potencial de utilização de concretos geopoliméricos, ressaltando como é possível ter um concreto mais sustentável. Por outro lado, é uma tecnologia que, apesar de bem consolidada, ainda requer ganho de escalabilidade no setor produtivo para tornar isso factível em larga escala. Próximos passos seriam incluir outras alternativas, como as elencadas aqui, para ampliar e melhorar ainda mais a redução dos impactos relativos ao uso do concreto. Essas são as minhas referências e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, Lineker, pela apresentação. Dinir, tu queres começar as perguntas? Pode ser. Bom, uma pergunta que eu tinha é exatamente essa questão de escalabilidade. Os dados que tu imputou ali para fazer a CV, então eles foram obtidos a partir do software. Tu não chegou a obter esses dados a partir de um processo em andamento. Ou se já tem não foi um alguma... processo industrial que chegaria, por exemplo, a se comparar. Na verdade, isso pode soar até do ponto de vista positivo ou não, dependendo de como seria a escalabilidade disso em termos de industrialização do processo. Porque esses dados acabam sendo produzidos a partir de pilotos que, de fato, não têm ali a mesma escala de um processo convencional de produção de cimento. Não, exatamente isso. Eu queria saber se tu obteve as informações iniciais a partir de um piloto ou se foi apenas teórico. A razão das quantidades de materiais que você precisa incluir na massa do geopolímero foi feita a partir de um processo de piloto, de um outro estudo que foi feito anteriormente. E a produção usa a mesma tecnologia que o cimento convencional, fornos de clinker e tal, ou tem outro processo? Como é que você falou? Desculpe. Para a produção do cimento a partir desse geopolímero. Na verdade, é um pouco diferente. Você não tem, por exemplo, aquelas etapas de clinkerização, calcinação, etc. Você tem a calcinação, você precisa de eliminar, na verdade, ali a água, pode ser caulinita, ou se tiver outro material como base, uma argila ativa. A partir disso, você já elimina ali metade do CO2 que seria emitido. Próxima etapa, você tem que fazer a ativação após o processo de calcinação, aumentando ali a alcalinidade. Então, normalmente você vai acrescentar hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, algum outro aditivozinho que pode ser importante ali para começar a dar um ganho de resistência no início. Mas nessa etapa você tem que adicionar bastante energia também. É basicamente onde você utiliza mais energia, mas o balanço, pelo fato de você não ter a emissão de CO2 diretamente a partir do calcário, você não está usando, você acaba eliminando bastante, por isso que você corta ali muito. Então, é diferente o processo, dado que a calcinação em si, o objetivo principal dela não é eliminar o CO2, é basicamente eliminar a umidade. Você está tirando ali o H2O da sua alcalinita. Uma outra pergunta, com relação a todo o ciclo de vida, tu considerou o transporte usando as emissões de que referência? Na Referência verdade, nesse europeia, caso, justamente brasileira? para não deixar uma coisa enviesada, o Então, transporte acabou sendo excluído. Eu considerei ali matéria-prima,
extração de matéria-prima, as diferentes matérias-primas que você tem, o processo de fabricação em si mesmo, do concreto convencional e do polimérico, mas eu eliminei as etapas de transporte, justamente para não influenciar nem Porque as positivamente, nem emissões. negativamente para o processo produtivo propriamente dito. Porque isso pode acabar, se a gente inclui o transporte ali, pode praticamente sumir com as alternativas do ponto de vista tecnológico, a gente acaba ficando inconclusivo. Então você não sabe se é o transporte que foi bem diferente. O transporte ele tem uma incidência muito significativa das emissões de qualquer processo. E quando se fala transporte no Brasil, então a escala fica estratosférica porque nosso transporte é extremamente ineficiente, né? É mais por isso que te perguntei, né? Ok, obrigado. Bom, Lineker, eu então queria te parabenizar, primeiro porque o assunto é super atual, estamos todos trabalhando nisso, tentando fazer cimentos mais sustentáveis, né? E com materiais cimentícios suplementares, que é normalmente como a gente chama essas adições. A minha pergunta é, bom, eu entendi, tu usaste para tudo dados secundários, então dados de entrada, dados secundários, mas o que eu te pergunto é o seguinte, com qual composição química, qual a composição química desse teu geopolímero? Porque tu dissesse ali que tu podia usar argila, que tu podia usar na escória, o que tu usasse? Foi usado o metakaolin como base. Metacone compara. Essa eu vou te dar uma sugestão, porque eu sou química, tá, Lineker? Uhum. Que tu coloque a composição química do teu geopolímero para que a gente consiga daí enxergar bem isso, né? Concordo, é verdade. Eu acho que ficou faltando isso. Acho que na É, descrição, inclusive, foi um dos pontos que é verdade. Você tem É, razão. porque daí se tu coloca, a gente consegue comparar direitinho, né? E daí dá uma olhada, porque daí fica mais claro, e esse questionamento que o Janir te fez, né? De qual é o teu escopo de estudo, tu já elimina ali daí. É verdade, Tá? não, com certeza. É Porque tu realmente consegue, tu é consegue algo dizer. assim. E eu vou Porque, por dizer exemplo, que. Pode falar. não, eu concordo. Realmente é algo que passou ali. E realmente, se você cria cenários com outros tipos de fontes, os resultados podem ser bem diferentes, na verdade. Normalmente a gente trabalha aqui, e diz isso, sabe? Cenário um é tal coisa, cenário 2 é tal coisa. E aí fica mais tranquilo da gente enxergar isso, tá? E outra coisa, tá? Valoriza muito se tu disser que teus dados vieram de uma escala piloto. Usaste dados secundários, mas tu já tem da produção do cimento, já foi feito um cimento geopolimérico que deve ter sido feitos testes pelo menos de bancada para tu teres as propriedades. Então, isso também, tô só te dizendo, assim, olha, o assunto é super atual, mas estou tentando valorizar ainda mais teu trabalho, tá? Porque se tu diz, Claro, olha, obrigado. esse aqui é o segundo estágio do trabalho. No primeiro estágio foi feito o cimento geopolimérico e aí agora a gente está fazendo a CV. Valoriza ainda mais teu trabalho, tá bom? Muito Claro, muito obrigada, obrigado. Lineker, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, parabéns. Vamos ver o próximo. Peraí, que tá meio atrapalhada aqui. Tá, agora deu. Análise do impacto da enchente na gestão de resíduos eletroeletrônicos em indústria metalúrgica de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Milena, né? Oi, boa tarde. Boa Isso. tarde, tudo bom? Ah, eu queria ver se você se importa se eu desligar a câmera, porque o meu notebook, ele é bem travado. Eu acho que se eu ficar com a câmera aberta, ele vai travar, mas eu posso tentar. Não tem problema. Tu compartilha e aí tu desliga pra gente, não tem problema nenhum. Tá, eu A vou gente desligar a câmera aqui agora, daí vocês me avisam se vão conseguir enxergar, por tá favor. bem, pode deixar. Tu queres que eu te avise nos 8 minutos, Milena? Sim, sim, por favor. Tá. Certo? Tenta ver se tu clicando, se ele vai. Deu, tá funcionando Tá super bem. funcionando? Tá. Uhum. Ah, tá bom. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer a oportunidade aqui. Eu falo muito rápido, então eu vou ter que tentar me dar uma controlada, porque quando eu vejo, eu já tô falando em 2.0.
Então, o título do meu trabalho, né, é a análise do impacto da enchente na gestão de resíduo eletroeletrônico e indústria metalúrgica de São Leopoldo. Isso foi escrito por mim e pela minha colega, né, a Luana Oliveira de Carvalho. Eu sou estudante de engenharia ambiental pela Uniaselv e ela está realizando pós-graduação na PUC. Então, né, aqui eu vou começar uma introdução sobre os resíduos eletroeletrônicos. Os resíduos eletroeletrônicos, REs, são dispositivos que, após o fim de sua vida útil, deixam de ter um valor funcional ou econômico, sendo destinados ao descarte. O exemplo, né, são a CPU, smartphone, lâmpada LED e entre outros. Aqui embaixo eu trouxe alguns dados, e aí eu vou explicar melhor, agora. Em 2022, né, foram gerados aproximadamente 62 bilhões de quilos de resíduo eletroeletrônico globalmente. Estima-se que destes 62 bilhões, 14 foi descartado como rejeito, grande parte sendo depositado em aterro sanitário. No Brasil, em 2022, foram gerados 2,4 milhões de toneladas de resíduo eletroeletrônico, sendo o maior gerador da América Latina. E segundo a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, né, a ISWA, eu não quis me aventurar no meu inglês, porque meu inglês não é muito lá bom, daí por isso que eu traduzi direto para o português. Ela estima que até 2030 a gente vai ter uma geração de 74 milhões de toneladas de resíduo eletroeletrônico. Então, agora sobre os materiais valiosos, né, nos REs. Mesmo eles sendo uma ameaça para o meio ambiente, esse tipo de resíduo também possui um potencial econômico. Muitos deles contêm materiais valiosos, como ouro, prata e cobre, que podem ser recuperados através dos processos da reciclagem. Aí, um dos processos, né, que é usado em recuperação é a mineração urbana, que ela valoriza o material descartado e ajuda a minimizar os impactos ambientais. O descarte inadequado de resíduo eletroeletrônico gera impactos ambientais significativos, principalmente devido à presença de substâncias tóxicas como chumbo, cádmio e mercúrio, que podem contaminar o solo e a água. Esse tipo de contaminação pode causar sérios riscos à saúde pública, além de comprometer os ecossistemas e a qualidade dos recursos naturais. A gestão inadequada, né, ali do resíduo eletroeletrônico, anualmente, ela libera 58 mil quilos de mercúrio, impactando diretamente o meio ambiente e a saúde humana. Aqui nessa foto, né, ao lado, eu peguei do Google Imagens só para relatar ali que a gente tem muito descarte inadequado de resíduo eletroeletrônico, não é uma coisa que é agora por conta da enchente. Essa foto eu peguei ali no Google mesmo, só para exemplificar para vocês. Então, agora, né, falando sobre a enchente. Em 2024, né, em maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul, ele sofreu, né, uma enchente muito séria e foi provocada pelas fortes chuvas e agravada pela falta de planejamento e estrutura adequada por parte do poder público. Esse evento resultou na inundações de áreas críticas, expondo equipamentos e materiais a condições adversas e comprometendo a integridade operacional das instalações. Então, aqui nessa primeira foto, também foi uma foto que eu peguei ali direto do Google, como que ficou a cidade de São Leopoldo, né, no período ali da enchente. Nessa segunda foto, eu peguei de uma reportagem que ali mostra, né, como é que ficou as ruas da cidade ali depois que a água baixou. Vocês podem ver, né, que tem bastante estrago, tem bastante resíduo ali espalhado pelo chão. Aqui ao lado eu tenho um mapa de inundação da cidade de São Leopoldo, né, que olhando ali pela foto, praticamente mais de 80% da cidade foi afetada. A gente teve um ponto, a gente viveu uma situação bem crítica. Eu acabei não marcando o ponto da empresa, né? Mas ela fica ali próxima a Leroy Merlin, se der zoom ali no mapa, depois eu consigo mostrar para vocês. Então, o objetivo, né, deste estudo é avaliar a gestão de resíduo eletroeletrônico em uma empresa A do setor metalúrgico em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, após a enchente que atingiu o estado em 2024. Aqui eu trouxe essas 4 fotos que eu tirei dentro da empresa, né, para exemplificar a quantidade de resíduo que a gente teve. A gente teve, em primeiro momento, ali itens pequenos, né, como cafeteira, jarra elétrica. Aí, por fim, a gente chegou nas CPUs, até que a gente chegou nos monitores. E até que a gente, assim, ocupou um auditório inteiro para realizar todo esse descarte, assim, foi muita coisa. A metodologia utilizada nesse estudo envolveu uma abordagem e análise dos dados quantitativos e a coleta de informação qualitativa relacionados à gestão dos REs.
Para compreender o impacto das enchentes no descarte, a gente analisou os dados históricos dos últimos 2 anos, comparando a quantidade descartada antes e após o evento. A empresa A informou que cerca de 2,5 toneladas de resíduo eletroeletrônico foram descartados pós a enchente. Esses resíduos, né, foram devidamente contabilizados e registrados. Então, no gráfico 1, ele demonstra os dados relativos à geração de RE em virtude da enchente, bem como o total de resíduos gerado em 2024. Então, em verde, foi tudo que foi gerado, né, em 2024 de resíduo eletroeletrônico, tudo que foi destinado, e em cinza, o que foi destinado em virtude da enchente, que a gente teve que descartar devido à enchente, né, lá na empresa que atingiu em torno de 3 metros de altura, a água chegou lá. No gráfico 2, né, ele ilustra essa comparação demonstrando o aumento exponencial no volume de RE descartado em 2024. Então, em 2022, né, a gente teve uma geração controlada de 321 quilos apenas de descarte de resíduo eletroeletrônico. Já em 2023, a gente teve um aumento um pouco maior, né, foi para 971,45 quilos. E até que, por fim, em 2024, a gente totalizou quase 4 toneladas. Esses dados eu tirei direto da plataforma da FEPAM, da MTR da FEPAM, gerei relatórios, né, de descarte referente ao ano de 2022, 23, 24, filtrei como resíduo eletroeletrônico, ali pelo código que a FEPAM usa, e aí eu montei esses gráficos. A gente chegou, né, que a gente percebeu que depois da enchente a gente teve um aumento de 75%, né, no descarte. Então, diante desse aumento, né, significativo, a empresa A, diante desse aumento de descarte na empresa, né, após a enchente, evidenciou-se a necessidade de aprimorar estratégias sustentáveis para descarte. Então, sobre os descartes, né, dos REs, eles foram destinados a uma cooperativa que possui parcerias com universidades locais. Ali eu coloquei uma setinha, né, indicando que atualmente é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e as quais são fundamentais, né, para o desenvolvimento de tecnologia de reciclagem e reaproveitamento, incluindo a extração dos metais preciosos e a reciclagem de componentes eletroeletrônicos. Então, a coleta, né, a cooperativa vai na empresa e vai fazer a coleta do resíduo, depois ela vai fazer a triagem dos materiais e aí depois ela vai fazer o encaminhamento, né, desse resíduo para os grupos de pesquisa. Estudos recentes, né, desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Núcleo de Caracterização de Materiais, né, o NUCMAT, como beneficiamento de lâmpadas LED, estão sendo desenvolvidos para aprimorar a eficiência da reciclagem e reduzir o impacto ambiental. Então, a conclusão, né, que a gente chegou foi que a gestão de RE na empresa após a enchente foi um desafio que destacou a necessidade de uma gestão sustentável e adaptada à crise. A experiência da empresa exemplifica como uma abordagem proativa e colaborativa pode mitigar efeitos adversos e promover práticas da gestão ambientalmente responsável. É fundamental dar continuidade ao desenvolvimento de pesquisas sobre a RE, incluindo a avaliação da eficácia das parcerias públicas-privadas na gestão desse resíduo e a exploração de novas tecnologias para sua reciclagem. Aqui eu tenho as minhas referências. Aqui, né, o meu agradecimento. Como eu falei muito rápido, né? Então eu vou aproveitar que eu tenho um pouco mais de tempo e vou falar sobre outras coisas junto. A gente escolheu, né, fazer o descarte direto com essa cooperativa. Tá, Por... Milena, só assim, 8h40, tá? Ah, tá Eu bom, não tá bom. avisei o jeito que a gente tá terminando. Uhum. Não, só então eu vou explicar o motivo, né, que a gente escolheu essa cooperativa. Eu fui bolsista de iniciação científica dentro do NUCMAT, né? Então eu já tinha ali os contatos das cooperativas e pensei, por que não investir, né, numa cooperativa que vai fazer com que esse resíduo vire pesquisa? Porque é muito fácil, né, a gente descartar com qualquer outra empresa e a gente não tem um resultado ali positivo. Essa cooperativa também ela é devidamente licenciada, né? A gente fez a verificação de todas as licenças antes. E agora, assim, agora sim, o meu obrigado, agora eu finalizei. Obrigada, Milena. Eu vou deixar o Dinir, tu queres começar? Pode ser. Parabéns, Milena, pela apresentação. Ai, obrigada. Esse evento aí foi bem impactante mesmo, né? E ver-se que a empresa teve uma geração bem significativa de resíduos, né? Bem acima do normal para um evento desse. Então, aparentemente, tudo demonstra que a empresa teve, então,
um upgrade, né, na gestão, nos processos internos de como lidar com esses eventos, né? Então, tu poderia exemplificar quais foram esses, né, ou esse aprendizado, né? Quais são as melhorias que trouxe para esse tipo de gestão de crise, né? Para um evento desse tipo. Bom, antes, né, o resíduo eletroeletrônico dentro da empresa, ele era enviado para uma empresa e essa empresa fazia a separação e meio que terminava ali, sabe? Fazia somente a triagem. Então a gente começou a pesquisar, né? Ah, o que que a gente pode fazer com esse resíduo para ajudar isso aqui, de certa forma, virar a pesquisa, né? Porque como eu participei ali do grupo, dentro do grupo do Nukmate, tem muita coisa ali que a gente acha, a gente não consegue aproveitar e tá virando, né, trabalho. Então, a gente entrou em contato com as cooperativas, né? Ver o que que a gente poderia fazer. Eu até tinha entrado em contato com outras, mas elas não me falaram. Elas meio que deixaram no ar o que que elas iam fazer com o resíduo, né? Então, foi uma coisa que a gente conseguiu, foi um ponto positivo, a parceria com essa cooperativa. E aí, depois disso, depois da enchente, a gente teve uns descartes, tipo agora no mês passado, que não foi em virtude da enchente, eu até não citei na apresentação. E a gente continuou, né, fazendo encaminhamento para essa mesma cooperativa. E acho que é uma forma, assim, de a gente dar o primeiro passo ali, pelo menos. A gente está incentivando que o nosso resíduo continue, né, se desenvolvendo ali dentro da pesquisa e ele não pare ali num aterro, não vá para debaixo da terra. Não sei se ficou bem claro. Sim. Até me pergunta no sentido também de quando tem um evento desses de evitar que esses resíduos, esses equipamentos virem resíduo, né? É, Se tem algo nesse até sentido. quando saiu o alerta, né, da prefeitura que era para desocupar a área, as coisas da nossa sala ali, da sala do meio ambiente, eles foi tirado de fato os computadores, a gente subiu tudo para o terceiro piso. Mas ali o primeiro andar, que é onde estava essa concentração de monitor, o pessoal não estava acreditando, assim, sabe? Tava, não tem como, porque a empresa é longe, assim, do rio. Tu não consegue enxergar o rio, tu precisa andar uns 4 quilômetros, assim. Então, ninguém estava preparado para isso e acabou que não teve preparo. Eles deixaram todas as coisas ali. Teve computadores de mais de 20 mil reais que o pessoal nem quis subir para a mesa. Pensou, não vai pegar água aqui. Então foi um aprendizado que a gente teve que qualquer alerta em próxima vez que acontecer tem que subir tudo, não pode deixar chegar essa geração, porque foi quase 3 toneladas, né? Foi muita coisa, muita coisa. E assim, quando eu cheguei no auditório, que eu vi aquela quantidade de tela, aquela quantidade de CPU, eu pensei, meu Deus, não, como? E assim, ó, foi muita coisa, foi mais de 300 monitores, assim, que a gente quantificou, impressora, vocês, ali na foto não tem como ver, né, tudo, mas foi muita coisa e foi, de fato, uma falta de preparo da empresa, porque, não vai pegar água aqui, tanto que, na verdade, nesse dia que a prefeitura fez esse aviso, a empresa não queria nem liberar os funcionários, né? Ela tava tipo, não, nada a ver, não tem problema, sendo que as pontes, assim, da cidade tu já não tava conseguindo sair. Foi um erro de fato da empresa, poderia ter sido evitado esse número alto. Fica como aprendizado, então, né, para as próximas vezes eles não deixarem chegar nesse nível. Subir tudo que precisar, porque a gente tem uma área que de fato não pegou água, poderia ter sido direcionado tudo para lá, né? Hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente faz uma pergunta, ela fala, então a gente precisa. Milena, só tem uma coisa que acho que é importante, tá? Parabéns pela apresentação, estava excelente. Só que a cooperativa ela não vai desmontar e mandar tudo para o Nukmate, não esquece disso, né? Uhum. Ela está desmontando porque ela vai retirar o que tem valor para eles, que eles conseguem comercializar. Então, por exemplo, aí quando tu usasse o exemplo das lâmpadas LED ali, ou a gente poderia falar dos HDs, mas a gente retira o que eles não vendem para fazer pesquisa. Acho que isso é importante a gente deixar claro. E eles comercializam, tanto que a nossa ideia sempre é desmontar o mais rápido possível quando vem alguma coisa que a gente precisa desmontar para devolver o que eles podem comercializar. A Isso cooper- foi uma a coisa que co- eu poderia ter colocado ali mesmo, porque ali até no momento que eu estava participando da desmontagem, a gente separava o que a gente ia usar para pesquisa e o resto a gente devolvia. De fato, eu deveria ter colocado ali mais claro essa questão.
Mas então tá, muitíssimo obrigada, Milena. Parabéns. Obrigado. Espero que eu não tenha falado tão rápido que tenha dado para Não, entender o que eu falei. não, deu sim, deu bem Bom, direitinho. Obrigado. Eu vou desligar a câmera agora. Tá bem, tudo bem. Vamos para o próximo, então. Estudo das propriedades físico-químicas da hidroxiapatita provenientes de escamas de arapaina gigas, dopado com pentóxido de nióbio. Vamos lá, Matheus. Bom, eu tenho só um problema com a minha câmera, porque o meu Linux, ele desativa a câmera quando eu compartilho a tela. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Deixa eu só te Ok, perguntar antes de qualquer coisa se tu queres que eu te avise com 8 minutos. Sim, Então vou tá, compartilhar. pode compartilhar, não tem problema se desligar. Está tudo ok? Com o meu áudio e com a imagem? Áudio e imagem bem tranquilo. Ok, posso começar? Pode. Boa tarde, eu sou Matheus Amorim. Eu irei apresentar o estudo das propriedades físico-químicas da hidroxiapatita proveniente de escamas de arapaima gigas, dopada com pentóxido de nióbio. Algumas considerações iniciais a serem feitas é com destaque à a escama do pirarucu, nome popularmente conhecido do arapaima gigas. Ele já é investigado na literatura pela sua composição química contendo cálcio e fosfato, sendo um material candidato para a obtenção de fosfato de cálcio, principalmente da fase hidroxiapatita. Só que como a fase da hidroxiapatita é uma cerâmica e ela tem um comportamento mecânico frágil, a inserção de componentes, ligas metálicas, óxidos metálicos em sua estrutura, propiciariam aumentar a sua aplicação em regiões de restauração ósseas com aplicação de carga. É nesse contexto que entra o pentóxido de nióbio. A literatura ela já abrange a sua relação de biocompatibilidade e também a sua interação com fases de fosfatos de cálcio. Nesse estudo, há duas etapas no método de síntese. Nós temos a escama do Arapaima gigas, no qual ela é separada da manta, da pele do peixe, tratada termicamente. Após ela é macerada, peneirada, e ela é colocada em uma solução aquosa ou uma solução levemente ácida e contato com pentóxido de nióbio, para que na segunda etapa da metodologia ela seja submetida ao efeito físico de sonicação. A sonicação ela propicia com que as partículas elas sejam fragmentadas em meio líquido devido ao efeito de cavitação acústica, a implosão de bolhas que libera energia em forma de calor. Isso, em tese, influenciaria na morfologia da estrutura, aumentando a interação entre as fases. Após isso, ela é seca em estufa, macerada novamente, peneirada para obter pós brancos de característico a cor branca, para que tenha um produto final homogeneizado. A primeira caracterização feita na escama ela é in natura e é feita a análise térmica por TGA. A gente vê a degradação da massa em relação ao aumento da temperatura e nós podemos ver 4 eventos principais, que é o evento 1, relacionado à desidratação da amostra, o evento 2, relacionado à extração das partes orgânicas inerentes da escama. No evento 3 é onde há a energia necessária para que haja a transformação da fase amorfa, a apatita biológica, para que ela seja obtida no seu formato cristalino, a hidroxiapatita. E na região 4, o evento 4, é onde há permanência da massa em relação à temperatura até 1000 graus Celsius. Nesse ponto, foi determinado que o tratamento térmico das escamas seria em torno de 700 graus Celsius. Com isso, é feita a análise elementar das amostras tratadas termicamente, sem pentóxido de nióbio, e as sonicadas com óxido de nióbio, por fluorescência de raio-x. Essa caracterização, ela nos mostra que conforme aumenta-se o percentual em massa de nióbio, há uma diminuição dos percentuais de cálcio e fósforo. Em tese, há uma evidência de que há trocas iônicas em sítios de cálcio e fósforo. Depois disso, a gente consegue analisar a etapa da sonicação química como um efeito físico que, de fato, altera a morfologia da estrutura.
Em A, nós podemos ver a estrutura tratada termicamente com partículas aglomeradas em formatos hexagonais, e nas demais, conforme aumenta-se o percentual molar de pentóxido de nióbio, é mantida uma estrutura com aglomerado de partículas, sendo justamente evidência do efeito acústico de colisão e fragmentação das partículas, evidenciando que sim, a segunda etapa de sonicação modificou a morfologia das amostras. Aqui nós podemos ver pelos espectros no infravermelho próximo o modo vibracional. A literatura ela embasa 4 modos vibracionais do grupo fosfato, presentes na fase da hidroxiapatita. Nós podemos ver que nessas regiões, em torno de 2.000 a 2.500 nanômetros, são sobreposições de bandas de alongamento e dobramento do grupo fosfato. E em 1.500 e em 500, nós podemos ver que esses grupos fosfatos, eles têm um sinal, o sinal ele diminui sua intensidade conforme aumenta-se o teor de pentóxido de nióbio, sendo uma evidência de que os sítios de fosfato, eles são alvos das trocas iônicas com o óxido inserido na amostra. Com isso, nós podemos, após entender esse contexto vibracional de como os elementos estão interagindo na amostra, nós podemos fazer a caracterização por DRX, a caracterização estrutural. Quando nós indexamos a hidroxiapatita tratada termicamente a 700 graus Celsius, ela corrobora com o padrão da literatura, obtendo uma estrutura hexagonal. E quando essa amostra tratada termicamente ela é comparada com os padrões de difração das amostras sonicadas, nós podemos ver que, conforme aumenta-se o percentual de inserção do pentóxido de nióbio na estrutura, até 10%, há um leve desvio para regiões de baixo ângulo, evidenciando uma dilatação da estrutura cristalina. E para concentrações maiores, acima de 15% até 20%, há uma retração, porque as bandas elas são deslocadas para regiões de alto ângulo, evidenciando uma retração na estrutura. Isso pode ser uma evidência de que não apenas os sítios de fosfatos foram afetados com a inserção do pentóxido de nióbio, mas o cálcio também, porque o raio iônico do cálcio ele é superior ao do nióbio. Então, essa retração linear na estrutura cristalina evidenciaria que, para que a estrutura se mantivesse estável, ela faz trocas iônicas expulsando os íons de cálcio para fixar, devido à inserção do óxido. Aqui nós fomos realizado o refinamento rígido das amostras. Nós podemos ver, nesse contexto qualitativo, que a convergência dos dados, tanto das amostras tratadas quanto as sonicadas, e no contexto quantitativo, nós podemos observar justamente o volume das amostras. De 0 a 10%, nós observamos justamente o leve aumento do volume da estrutura cristalina, e para 15 e 20, há um decaimento, corroborando com o que é observado no difratograma. Com isso, as considerações finais que podem ser destacadas é que a metodologia ela confirma que as escamas da espécie Arapaima gigas, popularmente o pirarucu, as escamas podem ser tratadas como um material candidato para obtenção de materiais que podem ser aplicados para obtenção de fosfato de cálcio, com destaque na hidroxiapatita. A etapa, e com isso a espécie Arapaima gigas não apenas a sua carne, mas também até seus resíduos aproveitados na economia circular da região norte, por exemplo, no caso, que faz parte da cultura, o consumo da carne dessa espécie. As micrografias elas mostram que o efeito de sonicação influencia diretamente na morfologia das estruturas. E, com destaque para o DRX, as concentrações conforme a inserção do pentóxido de nióbio influencia diretamente nos sítios de cálcio, corroborando também com os dados do efeito do espectro de infravermelho próximo, que também evidencia a troca iônica nos sítios de fosfato. Com isso, esse embasamento
desses resultados propicia que haja continuidade nos estudos, seja no contexto biológico, em ensaios in vitro, e também em contextos que poderiam corroborar a otimização das propriedades mecânicas da hidroxapatita pela inserção do pentóxido de nióbio por ensaios mecânicos. Na parte de micrografia, nós podemos ver os aglomerados de partículas, e isso poderia ser resolvido com um método de esfoliação para estudar a desunião desses aglomerados e investigar a obtenção de nanopartículas na fase do composto de hidroxapatita com o pentóxido de nióbio. E esses foram os resultados. Eu agradeço a oportunidade, agradeço também aos laboratórios da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Federal, que contribuíram para a realização desse estudo. Muito obrigada. Agora a gente está vendo a tela do teu computador. Tudo certo? Agora tudo certo. Obrigada, Matheus. 9h40, pontualidade britânica. Tu queres iniciar, Janine? Pode ser. Obrigado, Matheus. Excelente apresentação. Bom, esse é um assunto bem novo para mim. Nunca ouvi falar em hidroxiapatita. Enfim, o que te levou, né, a estudar esse material aí? O que te motivou a usar as escamas de peixe para extrair esse material? E só para comentar, né, dentro da minha atividade, a gente valoriza muito o uso de qualquer material residual, né? Isso realmente, como tu mencionou, conversa diretamente com a circularidade, com a sustentabilidade de todos os processos. Então, o único viés que precisa se cuidar é não aumentar a captura de peixes silvestres para extrair escamas. Eu trabalho, esse foi minha dissertação, só que eu já trabalhei com duas iniciações científicas nesse contexto. E lá no início foi o meu professor orientador que me chamou para fazer essa pesquisa, e como eu sou manauara, então eu sempre tive mais essa questão de realmente inserir recursos amazônicos no contexto científico. Então, quando o professor, lá na graduação, quando meu orientador ele me chamou para fazer parte desse projeto, eu me identifiquei. É da minha região, eu sou da região, e eu estudei bastante. Eu achei interessante essa parte. Só mais uma pergunta, sei que a Feliciano já está ali se mordendo para perguntar, mas considerando, né, tudo bem, esse material ele é gerado localmente, vocês têm o consumo desse peixe, então esse resíduo deve ser um resíduo gerado em uma certa quantidade, claro que tem que fazer toda uma logística para tu conseguir captar, isso também impacta um pouquinho no processo, mas comparando a outras fontes desse material aí, esse material legal aí, qual é a vantagem de tu extrair ele da escama em relação a uma fonte Sintética. comum, né? A Tradicional? hidroxapatita natural. Lá no meu DRX é apresentado que a hidroxapatita sintética, que ela já é comercial, ela, por usar reagentes, a própria síntese causa segundas fases de impureza. Que a principal fase de impureza é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, ele limita aplicações da hidroxapatita ou fosfatos de cálcio, que é a família da hidroxapatita, porque o óxido de cálcio ele interage facilmente com moléculas de água. Isso propicia surgimento e propagação de trincas. E no contexto de restauração óssea, engenharia de tecidos, é um limitante. A hidroxapatita, proveniente da escama do Arapaima gigas, ela tem ausência do óxido de cálcio. Então, só pelo fato de, se nós visarmos uma aplicação em organismos vivos, que grande parte da sua composição tem água, então isso já é um forte embasamento para se investigar. Excelente. Obrigado, Matheus. Matheus, Obrigado. primeiro, parabéns pela apresentação. Eu trabalho bastante com caracterização, tá? E ali nos teus difrações, aquelas
tem que ter, assim, com um olhar bem clínico para a Uhum. gente dizer que tem esses desvios, tá? Só te chamo atenção Isso. para isso, tá? Sim, sim. Porque infere-se que, né? Ainda por É. enquanto, né? Mas eu Uhum. queria te uma coisa assim. Bom, quando eu tive na Amazônia, tinha uma certa época que podia comer pirarucu, ou seja, que Sim. poderia pescar e que poderia matar o bichinho, que é um bichão, né? Para consumo. E minha pergunta é: o único peixe da Amazônia que tem essa característica na escama, ou teria algum outro peixe que pudesse viabilizar, por exemplo, comercialmente, de se fazer isso? Até então, pelo que eu pesquisei, sim, porque ele, por exemplo, novamente comparando com a hidroxapatita comercial, Aham. se usa dois reagentes, um precursor de cálcio e um precursor de fósforo. A escama, ela contém ambos os elementos. E isso é uma coisa inerente da escama do pirarucu, porque ela tem uma origem óssea. É por isso que tem essa investigação no contexto para restauração óssea. E, Agora eu e é uma entendi. característica muito peculiar da espécie. Então, por Aham. exemplo, outras espécies, tambaqui, tucunaré, tem uma composição bem mais. Se a gente sinterizar 700 graus Celsius, essas outras espécies, tudo vira cinza. A 700 graus Celsius, a escama do pirarucu, ela fica esse pozinho bem branquinho, que é Agora uma que eu entendi. característica inerente. Uhum. Então, ele, na verdade, tem um exoesqueleto. Exato. Que até as primeiras pesquisas que inseriram o Arapaí-Magigas, o pirarucu, no contexto científico, foi de um americano que ele investigava justamente como foi essa evolução. E o pirarucu ele evoluiu num contexto de um rio voraz, com predadores, com piranha. Então ele desenvolveu essa armadura natural para viver, para se evoluir, continuar se reproduzindo no meio. Mas super interessante, Matheus. Parabéns pelo trabalho. Olha, eu vou te dizer, eu sei que aqui tinha só 10 minutos, tá? Mas acho que o teu primeiro slide tem que sempre, tem que sempre ter uma fotinha do pirarucu e explicar isso. Um grandinho. Porque assim, para vocês, aí deve ser muito comum isso, né? Mas, por exemplo, eu já tive a sorte de ver um pirarucu, inclusive nadando subindo para respirar e tudo. Não comi, tá? Não tive coragem de comer ele depois que eu vi, mas assim, eu acho que é uma coisa muito legal para valorizar esse resíduo, né, que pode se transformar numa matéria-prima com um uso muito grande para a medicina, por exemplo, É porque, e né? também, não é só uma pesquisa, parte científica, né? Ela corrobora também com o contexto ambiental e com a legislação. Uhum. Então, realmente tem que ter esse cuidado porque, assim, a biopirataria já é uma realidade lá desde sempre. Então, essa pesquisa realmente ela traz uma sensibilidade maior. Porque, Inclusive deixar muito claro isso, né? Que a pesca uhum, legal é permitida. Tu vê a primeira pergunta que o Genir fez, né? Olha, uhum, mas sim. isso não vai incentivar que saia todo mundo matando de qualquer É, forma, porque existe um período que é e- possível fazer isso, existe inclusive uma festa, né? uhum, Nesse período, né, é, que os ribeirinhos fazem, e eu acho que isso é interessante, assim, de se comentar isso, porque ele é um peixe muito peculiar, né? sim. O É. gosto eu não sei, tá, Matheus? Mas ele é lindo. O Mas gosto eu não nesse, sei, porque eu nesse não gosto. viés, né, desculpa, Fênix, Ah, de interromper, mas nesse viés, só pegar esse gancho, né? Hoje a escama é um resíduo, né? E utilizar esse resíduo, como a gente comentou há pouco, e tu comentou na tua apresentação também, é, é muito benéfico, conversa com todos os critérios de sustentabilidade que a gente tem aí, mas a partir do momento que tu cria valor, né, que tu agrega valor às escamas, elas começam a ter um mercado. É, Então, tem o uhum, risco de aumentar é, a predação dessa espécie. Então, tem todo esse risco que tem que ser bem é, avaliado, né? Como, é, sim. como lidar com esses resíduos, ou que pode não ser mais resíduos de escamas. Uhum, bom.
Matheus, muitíssimo obrigada, tá? Obrigado também. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Com isso, a gente encerra a nossa sessão aqui, na sessão 5, então, a sala 5 de materiais. Agradeço a todos, muito obrigada pela atenção e boa semana para todo mundo. Geniro, não sei se tu quer dizer te despedir também. Obrigado pela presença de todos. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tá.